Meu nome é Patrícia Cipriano, eu sou psicóloga, atendo em clínica há 15 anos, eu trabalho diretamente na clínica com a linha da psicanálise. Também já fiz muito atendimento e gosto muito da linha da psicopatologia, trabalhei em clínicas psiquiátricas com pacientes internados durante muito tempo também, acho que 5 ou 6 anos, o que enriquece muito a minha formação para entender sobre o sofrimento humano. A princípio, logo que eu tinha 18 anos, escolher a carreira foi muito complicado, foi muito difícil. E eu, na verdade, acabei até prestando e me formando em comunicação social, propaganda e marketing na SPM. E atuei no mercado de trabalho durante quase 20 anos, mas quanto mais eu crescia na carreira e mais eu estava dentro do mundo corporativo, eu percebia que havia uma distância muito grande entre o que realmente me empolgava, me realizava, versus a solicitação do mundo corporativo. Apesar de que eu realmente desenvolvi muitos trabalhos bons e cresci, né? Não fiquei estagnada. E foi me questionando por que esse mundo mais corporativo, da produção dos resultados, ele não conseguia me trazer uma satisfação pessoal, enquanto que quando eu conversava sobre realmente desenvolvimento do ser humano, ou fazia ações mesmo que eram voltadas para o ser humano, isso me trazia esse preenchimento. E eu fui questionando, até que eu percebi que o que realmente me motivava, que eu acreditava que eu tinha capacidades e interesse, é relacionado ao ser humano. E fui procurando ver o que eu poderia, na verdade, fazer até o que hoje se diz transição de carreira, para eu poder ter essa realização. E também acreditar que eu estou usando capacidades minhas bem estruturadas, capacidades que fazem sentido. E aí eu fui estudar psicologia, continuei trabalhando em marketing para pagar a faculdade, estudava de noite, trabalhava dentro de inclusive uma grande empresa, tinha um cargo de chefia e fui, depois que eu me formei, fazendo essa transição de carreira até o dia que eu realmente não trabalhei mais dentro de empresa e me mantenho com o meu consultório no atendimento clínico. O psicólogo estuda uma série de teorias de vários pensadores que foram observando o ser humano, observando os processos emocionais, os processos mentais. Então, lógico, a gente tem as matérias abrangentes da área de humanas, antropologia, filosofia, que realmente expandem o pensamento, que faz com que você conheça vários dos processos que o ser humano faz parte. Depois vamos estudando assim as bases teóricas de vários pensadores, que a psicologia ela tem algumas linhas de atuação que tem visões diferentes do ser humano. Então a gente precisa conhecer essas várias linhas dentro da psicologia para inclusive ver esse olhar que cada um tem sobre o ser humano. E a partir disso também fazer a escolha de com o que você vai trabalhar. A função do psicólogo é ajudar no sofrimento. Essa é a principal. Como o médico ajuda a curar uma doença, a gente ajuda a diminuir o sofrimento, a pessoa entender o sentido desse sofrimento, porque todo mundo sofre. Todo mundo, não é que todo mundo tem que fazer terapia, mas todo mundo tem os seus sofrimentos. E muitas vezes esse tanto de sofrimento, ele é muito difícil, né? Muito difícil de ser vivido. Então a gente ajuda a pessoa a poder lidar com esse sofrimento e lidar com as próprias questões, se sentir melhor, tentar entender. Isso em linhas gerais, claro, porque a gente também tem patologias, então tem casos de depressão, casos de esquizofrenia, que na verdade aí são quadros mais graves, que é realmente a pessoa conseguir até minimamente viver, ela se relacionar com o outro. Aí são os casos das patologias que limitam muito a vida da pessoa, que na verdade às vezes até impedem a pessoa de trabalhar, de namorar, de casar, de cuidar de filhos, de ter filhos, de se relacionar com os familiares, que comprometem a vida da pessoa.
Então, a psiquiatria é uma área médica. Então, a principal diferença é que a psiquiatria, ela medica. Principalmente nesses casos que eu digo que são transtornos que a pessoa começa a ter comprometimento de vida, então que não consegue, por exemplo, mais sair de casa, ou que tem um quadro depressivo severo e praticamente não sai da cama, não toma banho, não se alimenta, ou até um caso de uma esquizofrenia, de um surto psicótico. A psiquiatria, ela medica porque é uma área médica. Mas existem também muitos psiquiatras que fazem terapia nos pacientes, além da medicação. Então, a principal diferença entre psicologia e psiquiatria está na questão da medicação, porque o psicólogo não pode medicar, de forma alguma, porque ele não tem a formação médica. Mas o entendimento desse sofrimento e o que fazer para ajudar nesse sofrimento, o psiquiatra também pode fazer. Hoje tem uma diversidade bem interessante. Bom, o psicólogo pode atuar dentro de empresas, em recursos humanos. Tem o psicólogo hospitalar, que trabalha realmente nos hospitais, no atendimento às famílias e a pacientes. Tem o psicólogo social, que está atuando nos movimentos sociais e trabalha em ONGs. Tem também, como eu digo, o psicólogo pode trabalhar dentro de clínicas psiquiátricas, não é só na clínica, né, com pacientes que não estão internados. Tem o psicólogo escolar. Então, a psicologia, hoje, ela está conseguindo entrar em vários setores que não é necessariamente só na clínica ou só no hospital, onde, vamos dizer, tem doentes, né? Ela consegue entrar onde tem ser humano. Por exemplo, também tem psicólogos que trabalham em institutos de pesquisa, junto até com sociólogos. Então, é uma área bastante abrangente. Olha, na faculdade de psicologia, tipo, 90% da população é do sexo feminino. Não sei te dizer por quê. Que se tem alguma questão de que os homens não podem ser psicólogos, porque, vamos dizer, tem que ter uma escuta, né, abrangente, mas assim, é do mesmo jeito porque aqui também 90% da sala de engenharia é só de homem, entendeu? O psicólogo, ele se forma por toda a vida, não tem como, porque dia a dia a gente ouve, dia a dia se está sempre ouvindo algo novo e aprendendo algo novo. É importante estar sempre se reciclando. A gente trabalha muito com a questão de associação, então mentalmente expandir o pensamento é extremamente importante, porque cada história de vida é única. Não dá para ficar replicando o que eu ouvi de um paciente para o outro paciente, porque eles têm histórias de vida particulares, únicas. Então, é algo muito sério, mas muito sério. Se eu atender um paciente e ele marcou e ele veio procurar um psicólogo, é porque ele não está se sentindo nada bem. Alguma coisa está acontecendo que para ele está difícil. É possível dividir coisas que são muito difíceis para ele falar, sentir, perceber, dividir. Então, assim, o sigilo é algo fundamental porque, assim, é uma relação de confiança. Ter esta confiança, porque a pessoa está aqui para ser ajudada. Ela vai estar falando dela, das questões dela. Então, é muito sério, porque vou estar lidando com algo que para ela é muito precioso. Tem que ter noção dessa preciosidade. Então, a ética, ela é importantíssima para, inclusive, principalmente no atendimento infantil de crianças, porque se atende os pais também, para falar com eles, para tomar cuidado para não ficar uma troca de informação. Mesmo sendo uma criança, ela tem a individualidade dela, ela tem os segredinhos dela. Então, é importantíssimo se alicerçar nessa ética, mas importantíssimo, é fundamental. Bom, existe uma coisa muito importante que é a escuta. Eu aprendi a escutar o paciente do jeito dele,
não do meu jeito, porque a minha vida é minha vida, né, do meu jeito como eu estudei. Escutá-lo através da vida dele é uma das coisas mais importantes. Uma coisa que eu também aprendi que é extremamente importante, que inclusive ajuda demais a questão de eles sentirem que estão no lugar que não tem julgamento. A moral, ela fica para fora. A moral do que é certo, errado, bem, mal, ela fica para fora. Porque ele precisa, inclusive, entrar em contato com esse problema que pode ser até moral. Mas se aqui for um lugar que tem julgamento, ele não vai entrar em contato com nada, porque ele não veio para ser julgado. A questão do tal do aconselhamento. Dar conselho todo mundo dá. Ah, você devia fazer isso, fazer aquilo. Só que a pessoa mesmo descobrir o que ela consegue fazer é um bem que ninguém tira dele. Então, todo mundo pode falar, faça isso, não deixe de fazer aquilo, isso dá certo, isso dá errado. Mas a pessoa mesmo descobrir o que ela pode fazer para ela, é um bem que nunca vai ser tirado dela. Então, eu, na verdade, aprendo todos os dias. Ela tem que pensar por que ela está querendo escolher psicologia, o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar. É importante ter em mente que, como é um processo, também o crescimento profissional e financeiro ele é lento, mas é gradual. O investimento que tem que se fazer ao longo também da carreira, ele tem que existir. Do mesmo jeito como médicos, dentistas, advogados precisam sempre estar se atualizando, o psicólogo também. E principalmente, se lidar com os processos humanos, com o ser humano, é algo que faz sentido para a pessoa. Isso eu acho que é o básico. Se o ser humano faz sentido, ela está lidando todos os dias para se perguntar isso. E não tem problema nenhum se não tiver, porque até por isso que o mundo ele é diverso. Então, esse seria, vamos dizer, perguntas que eu sugeriria para a pessoa fazer a si mesma. Se está muito em dúvida, se dá um tempo. Existe hoje uma máxima que quando se sair do terceiro ano do ensino médio, tem que se saber o que vai fazer. Por que será, né? Todo mundo acredita que um ano a menos vai destruir toda a carreira, né, da pessoa. Se eu não entrar com 18 anos na faculdade, sei lá, de engenharia, de qualquer coisa, nossa, eu vou estar atrás de todos os engenheiros que quando eu tiver 24, os com 22 já vão estar se formando e vão pegar meu lugar. E assim, existe uma máxima de que não saber ou durante, sei lá, um ano, vai trabalhar em algum lugar para ficar pensando, ou fazer um cursinho, porque precisa pensar, como se isso fosse ser perda de tempo. Existe essa máxima, né? Então, que 1, 2 anos, muitas vezes, podem ser bem menos custosos do que começar a fazer algo do que não se sente muito à vontade, ou não sabia e escolheu por escolher. Esses 2 anos, na verdade, eles podem ser muito ricos em autoconhecimento para conseguir fazer uma escolha mais própria, mais singular, com mais sentido. Então, eu, na verdade, iria para diminuir o ritmo. Diminuir a cobrança de que tem que saber, porque com 18 anos, muitas vezes, nosso leque é tão grande e se tem tão pouco conhecimento de si mesmo que, às vezes, não dá. Existem pessoas que conseguem e outras que não.